Voltamos com Roda Viva Pernambuco. Hoje o candidato Armando Monteiro Neto, candidato ao governo do estado. Você acompanha a gente também nas mídias sociais, pelo Facebook, @AldoVilela Oficial, e também pelo Facebook, @TV Nova Nordeste Oficial. E também através do Instagram. Você que acompanha a gente em todo o estado de Pernambuco pode, inclusive, rever. Se você perdeu o primeiro bloco, é só acessar as redes sociais, tudo fica disponibilizado. Vamos voltar a esse segundo bloco. Renata, eu vou com você, depois tem Rebeca, depois Marina, enfim, a gente faz a rodada com o sábio do pessoal. Pergunta que eu ia fazer na esteira de Sávio, que é a questão da reforma trabalhista, para fechar. O senhor foi presidente da CNI, tem um trânsito grande aí entre os empresários e tudo. O senhor recebeu apelos dos empresários muito pesado para votar a favor da reforma trabalhista? Veja, eu defendo as reformas há muito tempo. Defendi no governo Lula e no governo Dilma. Até, Renata, eu queria que você pudesse ler um artigo que o ex-ministro de Nelson Barbosa, de Dilma, escreveu sobre a reforma trabalhista. Ele confessava que chegou-se a gestar no governo Dilma um projeto de uma coisa chamada Acordo Coletivo Especial, que era exatamente um marco para tornar mais flexível o processo de negociação. Então eu defendi a reforma durante toda a minha vida. Não seria porque eu não sou contra Temer que eu deixaria de votar, evidentemente com a análise que fiz do projeto. Lembrando que o relator dessa matéria é um deputado muito competente chamado Rogério Marinho, que fez um trabalho de muito fôlego e fez um debate no Brasil inteiro sobre esse tema. E esse tema, Renata, tem sido objeto de muito falseamento e de muita mentira. Por exemplo, o meu oponente está colocando nas redes que eu defendo redução de férias por conta do projeto da reforma. Mentira, não tem outra expressão. Por quê? O projeto não propõe redução de férias. O projeto, de maneira facultativa, permite que, se o trabalhador tiver interesse, ele parcele as férias. Se for do interesse dele, ele não tem obrigação nenhuma de aceitar parcelamento de férias. Outra mentira do meu oponente. Disse que o projeto reduz o tempo do almoço. Mentira. Se o trabalhador quiser voltar para casa mais cedo, e muitos querem, ele pode sim, por acordo, reduzir o tempo do almoço. Mas ele não é obrigado, não tem caráter compulsório isso. Então o que acontece é que tem sido feita muita exploração sobre esse tema, tá certo? E é preciso ficar atento. Rebeca, depois Marina, depois Sávio. Rebeca queria perguntar. Senador, além da reforma trabalhista, o PTB, à época, fechou questão em relação à reforma da Previdência, né? Se mostrou favorável à reforma da Previdência. Em Pernambuco, há um déficit de 2 bilhões aproximadamente, né, na Previdência, na FUNAP. Se eleito, o senhor pretende também fazer uma reforma da Previdência? E se sim, quais são os pontos, os direitos que o senhor pretende cortar? Olha, Rebeca, o tema da reforma da Previdência, da discussão desse tema, ele está colocado no debate nacional. Essa questão está sendo endereçada a todos os presidenciáveis. Eu não vi nenhum ainda, de forma peremptória, dizer que o problema não existe. Agora, eu não votaria a proposta de Temer pelo seguinte, porque Previdência é um tema tão sensível, que tem um impacto intergeracional. Agora, desculpa, senhora, eu peço que ela está pegando a eu vou fazer. Está numa situação muito séria, desculpe, né? É um tema que eu tenho discutido muito, mas eles não se descolam, porque ela falou da coisa inicialmente da reforma do Temer, da reforma da Previdência. O que é que acontece? Esse tema, ele está colocado no debate nacional para a Previdência Geral, para a Previdência do funcionalismo público e para os regimes próprios dos estados. Nós temos déficit em todo o sistema, crescentes os déficits. Como é que esse tema se comunica um com o outro? Se mudar a idade mínima na reforma geral, isso tem um impacto nos regimes próprios de previdência. Mas se eleito, quais são os pontos que o senhor pretende? Primeiro, a compreensão de que esse tema tem que ser encaminhado a nível nacional. Então, o senhor espera a definição nacional para agir no local? Não, nós vamos fazer uma ação coordenada com vários estados que precisam ter nessa discussão uma participação.
Minas Gerais quebrou por conta do problema da Previdência. O Rio Grande do Sul está estruturalmente numa situação delicada há mais de 20 anos por conta do problema da Previdência. O Rio de Janeiro está quebrado por conta do problema da Previdência. Há economistas muito respeitáveis que estão debruçados sobre esse problema. Um deles é Raul Veloso. O que é que Raul imagina? Que tem que se criar um grande fundo para ancorar o déficit atuarial dos regimes próprios da Previdência. É algo tão complexo. E veja, em Pernambuco... Esse fundo, esse dinheiro vem de onde? Não, veja, esse fundo combina... Agora, há especialistas que defendem que não há rombo, na verdade, Não, né? não. Esse ponto é uma discussão... o fato é o seguinte, o Tesouro... Em Pernambuco, o senhor, mais especificamente em Pernambuco, o senhor tem ideia do que poderia ser cortado? O Tesouro, todo mês, o Tesouro de Pernambuco aporta 250 milhões de reais para cobrir o déficit do regime próprio de Previdência. Para você ver a importância e a magnitude disso, Pernambuco só investe R$1 bilhão por ano para conservar seu patrimônio de estradas, para todas as necessidades de Pernambuco. E só o déficit do regime próprio da Previdência alcançará R$3 bilhões esse ano. E está crescendo de forma quase geométrica. O ano passado cresceu 19%. Sabe qual é a relação entre ativos e inativos? Hoje é 1 para 1. Já não comporta, essa conta já não fecha mais, né? E sabe qual é outro problema? Nós aprovamos o Fundo Complementar de Previdência aqui em 2013 e não implantamos, Aldo. Isso significa o seguinte, que se tivesse sido implantado, os entrantes no serviço público daquela data, a exemplo do que ocorreu no Sistema Nacional, estariam submetidos já ao teto da Previdência Geral. Mas o senhor está ciente que, se caso venha a ganhar o governo, já entra o ano com uma pancada forte aí, um problema sério a resolver. Veja bem, não há como escapar do problema. O problema está posto e é desafiador. Ele vai envolver a articulação nacional. O desenho de um fundo que ancore o déficit atuarial. Você perguntou, bom, mas de onde vem isso aí? Esse fundo, Aldo, ele pode, segundo Raul Veloso, ele pode ser composto com parte da dívida ativa dos estados, tá certo? A dívida ativa, sabe qual é a de Pernambuco? Pernambuco tem na dívida ativa 15 bilhões de reais. Vamos dizer que uma parte disso pudesse ser securitizada. Você pode colocar os imóveis do estado nesse fundo, ações de empresas estatais. Tem que dar, veja, garantia, né? Nesse desenho, você vai desenhar esses fundos a nível estadual. Mas é evidente que tem que ter uma articulação com a reforma Agora, nacional. o senhor acredita que, criando esse fundo, haveria a possibilidade desses recursos serem transferidos para outras áreas? Porque um dos grandes problemas, segundo alguns especialistas, da Previdência é que, na década de 50 e 80, os recursos da Previdência, a receita, era utilizada em grandes obras, como a Transnordestina, entre outras. O senhor acredita que, com esse fundo, os recursos também não poderiam serão canalizados, né? Exato. Não, eu acho que aí a gente tem que fazer uma vinculação clara. Se é para ancorar o déficit atuarial, você tem que fazer uma vinculação. Agora, eu quero deixar... Mas é porque gato escaldado bem de água fria. Todo mundo lembra da CPMF, agora por eu quero exemplo, deixar... que é criado com uma coisa e termina agora distorcendo. eu quero deixar claro o seguinte, os direitos têm que ser respeitados. Os direitos são intocáveis. Os direitos são intocáveis. Marina... Esse é um ponto fundamental. Agora é uma questão que tem que ser encarada. Marina depois sabe, depois Ulisses, depois está sendo. Senador, aproveitando esse tema fiscal, né? O senhor tem prometido 13º para beneficiários do Bolsa Família e isenção de PVA para pessoas que têm motos cinquentinha. Mas a gente tem uma situação que o Estado está caminhando para mais um ano de déficit, embora esteja conseguindo pagar os funcionários, tem dificuldade de pagar fornecedores. Eu queria saber de onde vai vir a compensação de receita para cumprir essas promessas. Olha, Marina, eu andei fazendo um estudo, claro, das finanças do Estado. Eu não posso sair com uma proposta sem saber como é que eu vou, qual é a fonte. O Estado de Pernambuco tem de gastos de custeio 8 bilhões de reais. Nós temos uma meta de redução do gasto global de custeio de 5%.
É uma meta plenamente alcançável. E de onde é que viria essa economia? Pernambuco tem muitos contratos de terceirizados, tem essas OS da área de saúde, aliás, tem uma grande OS nessa área. Passam por ela quase R$1 bilhão. Então, nós temos um entendimento de que é possível obter uma meta razoável de 5% de economia. O senhor acabaria com as OS, é? Não. Ou abriria mais? Não. Eu vou fazer uma auditoria nas que nós temos aqui, porque é preciso entender se a relação custo-benefício se justifica. Elas não são do Estado, elas cumprem um papel na matriz da saúde, dos serviços de saúde, porque são entidades mais flexíveis, mas é preciso saber se o custo-benefício está justificando o volume de recursos que elas administram. Voltando à Marina, nós temos a ideia de uma meta de redução do custeio global de 5%, o que representaria um espaço de mais ou menos R$400 milhões. O 13º do Bolsa Família, todos os especialistas no mundo reconhecem que o Bolsa Família é um programa muito eficiente de transferência de renda. Todos reconhecem. E você sabe por que o Nordeste, na última década, cresceu mais do que as outras regiões do país? Por conta da ampliação dos programas sociais e da política do salário mínimo. Esse dinheiro volta para a economia, ele circula na economia. Por que um 13º? Porque, Aldo, nessa crise, a perda de renda da população mais pobre em Pernambuco é estimada em 20%. Houve uma grande perda de renda. Agora, desculpa, o senhor já está contando esse dinheiro se o senhor conseguir economizar os 5%, né? Combinada com um elemento importante que foi o seguinte, que agravou esse quadro. 7 anos de estiagem. De seca. Então, nosso entendimento é que esse programa custa R$100 milhões por ano, alguma coisa desse nível. Esse dinheiro retorna para a economia. E como, Aldo, eu acredito que nós vamos voltar a crescer, o pressuposto é esse, o país vai voltar a crescer e Pernambuco vai voltar a crescer. Então nós vamos combinar o efeito do corte de 5% no gasto global de custeio e o efeito do crescimento real da arrecadação, que já está acontecendo esse ano. Esse ano, a arrecadação de ICMS de Pernambuco cresce 5% já no acumulado. Então, eu vou esperar, todo mundo espera que o país retome o crescimento. Eu acho que falta o senhor falar sobre cinquentinha, que é um assunto que entra em voga aqui e está sendo muito questionado. Porque, eu vou esperar o senhor responder a Marina e depois vai para a Sávio. Marina deixou, mas do ponto de vista do impacto fiscal. Então, o impacto fiscal combinado é absolutamente suportável na minha avaliação. Lembrando que a cinquentinha era isenta de IPVA até 2015. Ela passou a ter IPVA de 2,5% no tal pacote que o governador fez de aumento de impostos aqui. Não é novidade o fato das cinquentinhas ter isenção de IPVA. Agora, muito se fala que poderia não ter um efeito tão benéfico nas saúde, contas, né? Porque haveria um aumento dos gastos de saúde, né? Porque a gente sabe que as cinquentinhas... Marina, esse raciocínio é um raciocínio, veja bem, a gente precisa conhecer melhor o que acontece aí. Eu acho que a gente precisa de mais fiscalização, precisa de uma ação de orientação de equipamentos de segurança, precisa controlar essa coisa da bebida em certas circunstâncias. Porque se for por esse raciocínio, a gente termina por imaginar que o melhor era proibir a fabricação de moto. Porque se a moto produz tantos custos do ponto de vista social, é o mesmo raciocínio de que admitir que não se deve vender automóvel porque 60 mil pessoas morrem no país de acidentes. O que nós precisamos é o seguinte: há problemas sérios de mobilidade. O transporte público não atende. Desculpa, senador, interrompê-lo, mas nesse caso, então, seria um libera geral, é? Não, não é libera geral. Nós vamos ter, naquela faixa, a isenção
e uma redução na faixa seguinte. Tá. O que é que vai acontecer também? Nós vamos fazer um programa de parcelamento para os débitos existentes. Porque, Aldo, Pago o que deve. as motos estão recolhidas em depósitos. As pessoas perdem uma ferramenta de trabalho. Isso impacta a economia dos municípios, porque você não vai para a feira, Entendo. você não se desloca. A moto é uma ferramenta de trabalho. Imagine o seguinte, um encanador que pode fazer 2 ou 3 ou 4 clientes com a moto. Se ele não tiver a moto, Aldo, Ele ele vai só se pode deslocar. fazer um. Eu queria passar para a Renata. Porque que é em ele cima vai desse depender assunto. do transporte Porque- público, ele vai depender do... Então a moto é uma realidade. Esse assunto aí que o senhor está discutindo, que Marina puxa, inclusive hoje eu conversei com um candidato Sorilossi que disse no meu programa de rádio na CBN que os candidatos, colocou o senhor e Paulo Câmara, estão copiando as propostas dele. Mas olha, eu né? queria dizer a Júlio, ao meu camarada Júlio, que ainda bem, se tiver propostas boas, por que não considerá-las? Perfeito. Como eu assisto sempre o seu programa, hoje eu quero registrar que o candidato Júlio faz uma proposta interessante, que é aquela questão do SAMU para as mulheres, para a violência das mulheres. Você diz com o número, aliás, já tem o botão eletrônico em Minas. E aí, um grupamento especial vai numa unidade móvel ao encontro da ocorrência. Proposta boa, o senhor pega sem problema, né? Proposta boa, não tem nenhum problema da gente Essa acolher. é a questão da moto, ainda passando para o pessoal aqui, porque eu não sei se ouviu outro dia, Fernando Castilho fez um artigo... Agora vamos dar o crédito, né? Perfeito. Tem que perfeito. dar o crédito. Porque estão copiando o senhor sem dar crédito? Houve uma Não, polêmica, eu- né? eu- Com o 13º, não foi Quem? também? Houve uma polêmica com o 13º. A Frente Veja, Popular Diz que o senhor chegou a- copiou da Frente Popular, o 13º. Veja, aí é o seguinte... O Bolsa Família, né? Aí é a questão do seguinte, vale a formulação ou o anúncio? Ô, senador, mas o senhor, pegando esse gancho... Vale o que Iago momento falou, da formulação É porque ou do citaram no anúncio? programa eleitoral que o senhor teria copiado Bolsa Família, Chapéu de o Palha. Chapéu de Palha, o Pera- Mãe Coruja Atitude. e o Atitude. Desculpe. Não, Desculpe. não é nem copiado, é Desculpe. colocado em funcionamento Aí tem melhor, uma que ele criticou. informação absolutamente Distorcida. distorcida. Me diga uma coisa, quem é que questiona que o Mãe Coruja é um bom programa? Eu não estou... Eu estou O dizendo... senhor não está demonizando o programa, Eu vou né? dizer que vou dar continuidade, é um programa bom. Bom, Agora, certo. por que eu estou colocando no meu programa? Porque o Mãe Coruja, Paulo cortou o Mãe Coruja, ele é 1/3 do que já foi. O orçamento do Mãe Coruja é 1/3 do que já O senhor foi. quer retomar, então? Minha proposta é recompor o Mãe Coruja. Certo. Minha proposta é recompor o Atitude. O Atitude, eu coloquei emenda parlamentar à época para colocar recursos no Atitude. Ora, se é bom o programa, por que é que eu não posso assumir? Perfeito. Renata tem que... E o chapéu de palha para completar. Ah, o Chapéu de Palha. O chapéu de palha, nós já tivemos um orçamento de 81 milhões por ano no chapéu de palha. Esse orçamento caiu para 50. E o alcance dele em termos de beneficiários diminuiu. Nós falamos que vamos recompor, porque a realidade do canavieiro, do pescador e do homem que trabalha na fruticultura e que perde o emprego na entre-safra, fica sem renda, o chapéu de palha cumpre um papel. E por que não ampliá-lo? Perfeito. Deixa eu pedir permissão para o senhor, tem que fazer mais um intervalo. Na volta, nós voltamos com a Tassiano, o Sávio e o Ulisses para perguntar. E novamente Rebeca, Marina e Renata. Participe do Roda Viva Pernambuco através das nossas mídias sociais, o @Aldo Vilela Oficial, o @TV Nova Nordeste Oficial. Lembrando que após o programa, quando a gente encerrar hoje o programa, a gente vai fazer uma live de 3 minutos mais ou menos com o senador Armando Monteiro Neto para que ele possa responder ao internauta. Rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com Roda Viva Pernambuco. Hoje, o candidato Armando Monteiro Neto.